E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Nós temos falado muito sobre encontrar a sua voz, né? E ontem eu dei um pequeno spoiler de que a nossa voz, ela é mais do que a maneira que nós nos comunicamos, impactamos o mundo, mas ela também tem a ver com a maneira que nós interpretamos a realidade, porque, bom, isso que você chama de emoções são reações, né? São reações que você tem à realidade, né? O seu sentimento é a maneira que você interpreta a realidade, né? Aquilo que você se conecta com o que é mais profundo do que você, e as suas emoções é a sua maneira de reagir a isso. E bem, dentro da voz existe essa questão da nossa compreensão da realidade, como ela é formada. Aqui entram as opiniões, aqui entram, enfim, aquelas coisas que nós somos influenciados ao longo do tempo, porque acredita em mim, aquilo que você pensa, a maneira que você se posiciona, isso é fruto de séculos e séculos de reflexões humanas, quer você esteja ciente disso ou não, mas a sua visão de mundo, que tantas vezes você acha que é tão única, ela foi construída, ela foi embasada, ela foi propagada através de grandes movimentos e grandes líderes, e de alguma forma você tem ecos disso na sua cabeça. O fato é que se você não tem uma vida mental muito ativa, ou se você não tem uma profundidade almática de ter um hábito de refletir a respeito das questões da existência, pode ser que você esteja coletando uma série de fragmentos de pensamentos diferentes que dão a você a aparência de que se complementam, né? Porque toda vez que você acha bonitinho alguma coisa, você está compartilhando e você memoriza e fica repetindo, mas talvez você nunca tenha analisado se essas coisas de fato se conversam e se elas têm uma composição coerente daquilo que você é e daquilo que você acredita, certo? E isso muitas vezes gera confusão, né? Então, quando você vive uma temperatura meio morna, né, que as coisas não te incomodam profundamente, mas também não te agradam, isso causa uma angústia existencial muito grande, e muitas vezes é porque está confuso aquilo que está compondo o seu repertório, o seu sistema de interpretação da realidade. E, sabe, muitas vezes a gente não consegue parar para pensar sobre a maneira que nós somos construídos e aquilo que nós estamos querendo propagar no mundo tão ansiosamente, como aquilo se formou. E nós vivemos, né, em um século que ele recebe um impacto muito grande daquilo que veio há 100, 200 anos atrás, né, quando a ciência começou a se estruturar para investigar o mundo de uma forma diferente, né, ou aquelas ciências de núcleo duro, como são chamadas às vezes, né, as ciências naturais, onde você formula hipóteses e você testa teorias, e essa é a maneira de validar tudo aquilo que é considerado como verdade, né, e isso caminhou dessa forma até que alguém questionou e de repente surgiu toda uma reação contrária a isso, né, e agora a gente vive num período em que se quer relativizar a verdade, e quando você olha ao longo dos séculos, ao longo das gerações, né, às vezes até mesmo das décadas, você vê essas oscilações, né, um extremo aqui, um extremo lá, um extremo aqui, um extremo lá, e às vezes você não tem noção de onde você está nessa onda, e isso afeta você, porque se você não compreende os mecanismos que geram essa sua reação à realidade, de que maneira você vai exercer governo sobre a sua existência, né? E de que maneira você vai ser um questionador real das coisas, porque talvez você seja só habituado a reagir da maneira que você foi ensinado, né? Talvez questionar, você acha que é uma coisa boa, que você questiona tudo, mas será que você questiona tudo com uma posição realmente crítica de alguém que está avaliando e contrapondo os cenários para construir uma compreensão em cima daquilo, ou você reage a tudo simplesmente porque a sua programação é reagir a tudo, né? E para não alongar demais isso, porque eu sinto que nesses 4 minutos e meio eu já falei bastante coisa que você vai ter que pensar bastante, eu queria te dizer o seguinte: já faz bastante tempo que os pensadores, né, das grandes mentes humanas entenderam que o ser humano ele precisa de histórias. Há muitos e muitos séculos, né, isso é compreendido,
E isso nunca deixou de ser verdade, isso nunca deixou de ser aplicado, inclusive, né? Hoje as grandes ferramentas de marketing, né? E, enfim, né? As grandes ferramentas para compreender o comportamento humano, tanto em termos de persuasão quanto de produção de sentido, elas são muito baseadas no processo de se elaborar uma história, né? Então, qual que é a história que você está contando, né? Qual que é a versão da realidade que você está construindo quando você conta a sua história de vida? Você já fez um compromisso com a verdade, né? De olhar com honestidade, sem tentar convencer ninguém dos seus motivos quando você conta a sua história, mas um encontro muito honesto consigo próprio, dizendo, bom, então eu nasci numa circunstância que era assim, e fui passando, tal ano aconteceu isso, e você vai deixando de lado as suas desculpas ou as suas justificativas, mas realmente faz uma descrição da sua história. Talvez você encontre uma versão diferente de si próprio, e talvez isso produza muito mais sentido para você, né? Talvez você esteja empacado em situações aí da sua vida que você não trocou a maneira de contar a história ainda. E aí você está revivendo, né? Você está voltando a ser queimado por um mesmo dragão que na verdade é muito menor do que aquilo que você já poderia ter se tornado, sabe? A maneira que nós produzimos sentido, ela está muito fundamentada na nossa cultura e nessa ideia de que se nós fizermos uma investigação das coisas e contrapondo fatos e acrescentando argumentos, nós vamos chegar a uma pureza de verdade, e isso vai ocasionar com que ocorra uma melhoria do indivíduo, né? Então a ciência está predicada em cima disso. Se eu continuar analisando e permitir que eu seja corrigido nas minhas pressuposições erradas, isso vai fazer com que haja uma melhora no todo. Então, parece contraditório, né? Mas isso que é o cerne de onde está predicado o pensamento científico, ele tem tudo a ver com a construção da nossa cultura judaico-cristã, né? Que está fundamentada realmente nesse dualismo de luz e trevas, não como forças que se combatem, mas como uma compreensão de sabe, onde existe um, não existe o outro. Onde tem trevas, simplesmente é onde a luz não está chegando, né? E isso deveria ser um alerta, né, para que a gente refletisse que a nossa existência, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela está fundamentada em princípios que são muito simples, né? E que é somente a luz que faz com que as coisas avancem para uma verdadeira melhoria. Então não tem como você duelar com o dragão que te queimou sem que você esteja armado de verdade, né? Sem que você esteja armado de uma honestidade que não vai ser para os outros, mas vai ser para você mesmo, né? A maneira que você vai contar a sua história. E se você está travado aí na sua história, né? Se você percebe que você pode contar a sua história e chega um ponto da vida onde parece que cessou o crescimento, onde parece que as coisas travaram, que você deixou de... talvez nem deixou de crescer assim, né, na carreira ou financeiramente e tal, mas aquele ponto em que você identifica, poxa, dali em diante eu me tornei essa pessoa e não houve mais crescimento, eu não aprendi grandes novas coisas, foi só uma propagação, né, uma decantação daquilo que eu já vinha me tornando. Então é momento de você investigar o que aconteceu aí e duelar com esse dragão. Sabe, na maior parte das vezes você conta a história da mesma forma que você contava lá 18, 20 meses atrás, 5, 6, 10 anos atrás, que é o ponto de vista de quem é uma vítima, né? E talvez você não tenha percebido que se você tem a capacidade de contar essa história é porque você sobreviveu. E se você sobreviveu, então você já não é mais a vítima, mas o sobrevivente, certo? Então, só que uma vez que você conta essa história a primeira vez, você geralmente não se dá o trabalho de investigar com verdade aqueles fatos e atualizar a sua versão da história. Você continua propagando a versão da história que você conta de quando você era criança, dos desafios que você enfrentou quando você chegou à vida adulta, e às vezes você acha que aquilo era uma coisa tão terrível, mas deixa eu te falar, você só estava se tornando adulto.
Você só estava passando por dores que todo mundo precisa passar quando está crescendo. E aí, algo que você talvez esteja propagando, né, esteja declarando, né, decretando com a sua boca, que foi algo que te travou e congelou, esteja de fato fazendo isso, mas simplesmente porque você não ajustou o seu foco, não ajustou o seu olhar para perceber que aquele foi um tempo que passou, que você transcendeu essa situação, que você cresceu e que hoje você talvez só não esteja ocupando o lugar que foi feito para você, porque você ainda não atualizou a versão da história que você conta, sabe? Todos os pesquisadores que tratam dessas questões, eles já entenderam que para que o nosso cérebro produza sentido na realidade, ele precisa da sequência de uma história. E é por isso que o marketing utiliza isso, é por isso que os poetas da antiguidade clássica utilizavam isso, é por isso que, enfim, toda forma de produção de sentido da vida humana passa por meio de histórias. Só que você acha que as histórias são só aquelas que você ouve, mas não se dá conta de que a sua realidade, que é isso que você está inserido de ponta a ponta do seu ser todos os dias e que ecoa no universo, ela também é construída a partir de uma história que você é o protagonista, você é o autor e você principalmente é o narrador. Então cabe a você oferecer o ponto de vista para a produção desse sentido. Quando você compreender isso, é possível que você viva uma mudança bastante brusca na sua percepção de si mesmo e seja muito mais nítido encontrar a sua voz. E ela vai ser fundamental para que você possa viver a plenitude do seu propósito. Tá certo? Falei bastante, né? Mas é isso. Acho que eu tenho que gravar mais o transbordo logo no pós-corrida, né? Que aí o cérebro tá à tona. Espero que isso tenha feito sentido. Espero que você reassista quantas vezes forem necessárias e principalmente eu sempre espero que você me traga perguntas sobre isso para que a gente possa dividir, crescer e o transbordo não pare, porque isso é aprendizado para você, isso é crescimento exponencial para mim e isso é algo que impacta profundamente aqueles que estão ao nosso redor. Jamais subestime o buraco que a sua ausência deixaria. Jamais subestime a relevância que você tem no mundo ao seu redor. Às vezes querem fazer você se sentir pequeno, né, com aquele papo de você é uma coisa pequena, num grão de areia, num deserto, e não é nada disso. Você pode até ser pequeno em escala, né, pensando no macro daquilo que Deus criou, mas você é alguém que tem a capacidade e o dom de utilizar a linguagem que só o ser humano tem para manipular, impactar e transformar em realidade. É a sua e a do outro. E quando você entra numa cadeia de transbordo, onde você recebe, você passa e você incentiva que as pessoas continuem, aí você começa a entrar na categoria das pessoas que têm a possibilidade e a consciência do poder que tem de impactar todo mundo e transformar novas realidades. Tamo juntos, até depois do fim.